difícil, por melhor que seja o treinador, se ele está num time quebrado, que não tem condição de contratar ninguém, se não tem condição de montar um elenco, que ele faça um trabalho absolutamente brilhante. Claro, não à toa o São Paulo não ficou no Santos. Teve tamanha... Mas fez um trabalho brilhante. Não, lá, sim, mas teve tamanho confronto no final da temporada que a sequência de trabalho, que me parece ser um ponto que quebra a gente no meio. A falta de sequência, de elenco, de treinador, de administração. Isso aí quebra Com você. Jesus também, que a saída dele, se esperava que ele ficasse mais tempo no Flamengo para ver como ia evoluir esse trabalho. Aí eu acho que é legal que foi colocado aqui. Talvez a gente tenha ficado com um pensamento de futebol meio isolado, né? É isso. O Brasil ficou uma ilha, né? Isso. Talvez por uma certa arrogância nossa. Fez campeão do mundo, a gente sabe tudo, nós estamos... E os caras vieram aqui, beberam da nossa fonte, tem uma admiração que talvez a gente tenha perdido. Eu acho Pelo nosso futebol. Pelo nosso futebol. Fazem o que nós sempre fizemos. Então, tem um detalhezinho, né? Que foi o que eu falei semana passada. Os treinadores estrangeiros parece que gostam mais da nossa história Do que nós, futebolística do que a gente mesmo. Tem um detalhe. Dos 4 primeiros colocados do ano passado, 3 são esses que já estão falando aí. Sampaoli, Jesus e Renato. O terceiro foi o Palmeiras, né? O Palmeiras. O terceiro foi o Então, Palmeiras. dos 4, 3 são esses treinadores. Foi o Mano que terminou o Campeonato do Palmeiras? Foi o Mano, né? terminou. Então, Quer dizer, já terminou o campeonato. Não chegou, ele foi demitido 2 rodadas colocados, do fim. 2 ou 3. Foi com o 3 Willian, treinadores são esses que nós estamos discutindo aqui. Sim. Isso não é por acaso, gente. Não é que desfazer do trabalho, de achar que treinadores brasileiros desaprenderam tudo. Não é isso. Mas tem que ter uma marca muito importante para eles, para os treinadores brasileiros, para eles prestarem atenção que o ano passado, dos 4 primeiros colocados, 3 são esses que nós estamos falando. E 2 são estrangeiros. O Kleber, uma coisa bem rápida. Pra gente aproveitar o Hever ainda, que ele tá precisando ir embora, diz que tem que dormir, que o São Paulo, além de tudo, ficou ouvindo lá. Bem rapidinho sobre esse assunto, para mim... Falou para descansar. Olha lá, já falou. Pibe, vai dormir, Pibe! Pibe, o que você está fazendo acordado, Pibe? O problema do técnico brasileiro, e isso serve para todos os clubes, e o São Paulo eu acho que se aproveita muito disso, para mim não é o técnico brasileiro, é essa relação que foi criada, e você falou disso, entre técnico e o clube brasileiro. O técnico brasileiro deixou de ser estimulado a criar coisas diferentes, porque ele só precisa ganhar domingo para não perder o emprego, para os caras não baterem no carro dele, não chutarem o carro dele, para não chamarem ele de burro. Então se criou uma cultura do medo, o cara só tem medo de perder. E aí quando chega esses técnicos que são, digamos, um pouco mais... eu posso trabalhar à vontade, se eu perder o emprego aqui, eu volto para a Europa, eu volto para... Acho que não é assim, Estamos mas... exportando esse comportamento. Acho que não é assim, não. Porque esse papo assim, o cara vai embora para o país dele e não sofre nada. Se o cara for embora para o país dele, ele vai embora demitido. Ele vai embora demitido. Vamos falar com o Hever. Mas não tem medo. Vamos falar com o Hever agora, depois a gente retoma a discussão. Ô, Hever, quem mais você acha que está aí nesse time dos... candidatos ao título? Eu sei que aqui no Brasil a gente tende a dizer, são vários candidatos. Mas vocês conversam, olha, tem aquele ali. Quais são os caras que realmente vão brigar pelo título brasileiro? Mas inclui o Atlético, tá, Hever? Olha, na verdade, é muito cedo, né, para se falar em título na terceira rodada, mas em termos de condições, a gente vê que temos aí 5, 6 times, talvez, na minha concepção. Atlético primeiro. Temos aí Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras, que também vem sempre muito, muito forte, né? Então, acredito que neste momento, por tudo que vem demonstrando aí nos últimos anos, esses times aí são, na minha concepção, favoritos. A gente, como temos o Sampaoli aí com essas chegadas de jogadores importantes, a gente também tem grandes chances, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda pela frente. Hoje, a gente, na terceira rodada, a gente fala isso. Daqui a pouco nós vamos estar na 15ª e o futebol pode estar nos pregando uma outra situação, né? É muito complicado e complexo falar de futebol daqui a... falar hoje o que vai acontecer daqui a 3 meses, né? A gente tem provas recentes do que vem acontecendo no futebol
mundial, que é algo que ninguém falaria que poderia acontecer. Então, é muito cedo, tem muita coisa para acontecer, sem falar o que vem acontecendo no mundo, né? Será que vai terminar esse Campeonato Brasileiro? Tem mais isso ainda. Então, é muito, muito difícil cravar algo neste momento. Mas para fazer naninha, assim, docinho, sossegado, você não vai contar como é que o treinador convence vocês tão rápido a fazer o que ele quer. Eu não posso revelar o segredo, senão eu vou ser cobrado depois por ele, vou ter que passar na sala lá e escutar muito, sair cabeça cheia de lá. Então, é melhor eu não contar o segredo aí que o nosso treinador tem. Tá bom. Hever, super obrigado aí pela atenção, pela simpatia. Nossa, uma rapidinha, é para acabar mesmo. Pois não, boy. Para acabar, rapidinho, não é rapidinho. Porque você falou que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses, isso é fato. E a gente tem dito hoje, ou pelo menos a gente está tentando entender que o fator casa e jogo fora nesse campeonato talvez não pese tanto quanto em outros campeonatos pela falta de público no estádio. Aí eu queria te perguntar como é que vocês estão se sentindo com relação a isso e se realmente tem alguma diferença nesse negócio de jogar com ou sem torcida, dentro e fora de casa, obviamente. Olha, na verdade está sendo algo muito novo, né? É algo que a gente não tem o costume. Às vezes você tem que estar mais ligado, mais concentrado para que você não perca o foco, porque para você desconcentrar num jogo sem torcida é muito fácil. O bom do futebol é quando você está com a casa cheia, o torcedor, aquele calor do torcedor. Acredito que está sendo muito ruim, eu enxergo dessa maneira. O bom do futebol é você sentir o estádio lotado. Então, para mim, está sendo muito, muito, muito ruim mesmo lidar com essa situação. A gente procura conversar bastante para que não possamos perder o foco. Acredito que em alguma situação ou outra, alguns jogadores devem estar amando, né, essa situação de estádio vazio, pelo fato de ter a torcida apoiando o tempo todo, não escutar uma vaia, e isso vem sendo algo positivo para muitos jogadores que ao longo do ano passado, até mesmo do início do ano, sofria com algum tipo de vaia. Mas isso é uma brincadeira que a gente acaba fazendo, mas em um todo, em geral, é horrível você jogar com o estádio vazio, sem o torcedor, seja ele a seu favor ou contra. Isso acaba te motivando ainda mais e fazendo com que você concentre para que você tenha uma performance muito boa. Pode ir? Ô, Hever, tenho mais uma pergunta para finalizar. É assim, você como jogador de futebol, você como jogador de um grande time, como você viu esse começo de Campeonato Brasileiro, que em 2 rodadas já tinham mais de 60 jogadores contaminados pelo Covid-19? Isso assustou? Continua assustando? Você se preocupa com isso? Ou já está relaxado? Sem dúvida. Não, sem dúvida. É uma preocupação muito grande, né? Claro que acredito que tem muitas pessoas, né? É difícil a gente controlar tudo, mas a gente procura não correr o risco, principalmente para não estar levando isso para casa, porque tem atleta que mora com os pais, talvez tenham problemas de saúde, e isso pode ser um risco muito grande. Esposa grávida é um risco muito grande. Então a gente também tem que ter essa consciência e nos proteger, né? É algo que às vezes você pede alguma coisa em casa, a pessoa pode estar contaminada, então é algo que você tem que procurar controlar, mas ao mesmo tempo acaba sendo algo incontrolável. Os exames são feitos 2 vezes na semana, antes de qualquer jogo você tem que fazer, então é preocupante sim, a gente sabe do risco que nós corremos, mas a gente também tem que pensar em ajudar em um todo, até porque há muito tempo que as pessoas estão dentro de casa, esperando pelo futebol, então a gente tem que procurar também estar levando alegria a esse pessoal, assim como outras pessoas, outros profissionais em determinada área procura estar ajudando essas pessoas. Então, fico feliz de poder estar retribuindo, jogando futebol, se é essa alegria que a pessoa vai ter às quartas-feiras, aos domingos. Então, a gente
vai procurar levar alegria e fazer um bom futebol para que o torcedor se sinta mais feliz, né? Já que a gente está passando por um momento muito difícil e tenho certeza que logo isso vai passar e tudo vai se normalizar. Os estádios vão estar cheios novamente, a gente vai estar sentindo o calor do torcedor e isso é o que vai nos encher de alegria e é isso que nos move, né? Também essa parte do torcedor na nossa carreira, nosso objetivo, nossa alegria é fazer esse torcedor feliz. Muito bom, Hever, muito bom mesmo. Obrigado aí pela simpatia, pela atenção, pelo tempo, pela boa cabeça, né? Pelas boas ideias, entendendo bem todo o momento, todo o sentido. Muito bom. E sem fazer falta, sem levar cartão amarelo. Zagueiro elegante. Obrigado, Hever. Valeu, Cléber. De vez em quando tem que dar uma chegada. O cartãozinho amarelo também faz bem, né? Só não pode ser o vermelho. O vermelho compromete o esquema todo, aí o puxão de orelha é maior. Bom, obrigado. Uma boa noite. O bom e velho Moisés, zagueiro do Bangu, do Vasco, do Corinthians. Assim, pô, zagueiro que ganha o Belfort Duarte, não pode. Belfort Duarte era um prêmio para cara que nunca foi expulso na carreira. Falei, não, zagueiro com Belfort. É outra frase dele. Quando eu entro em campo, a primeira bola eu dou no meio do centroavante. Nenhum árbitro expulso na primeira falta. Essa é menos filosófica, né? Essa é mais pragmática. Né? Já dou logo no meio. Já dou logo no meio. Que o cara deu expulso. Aí teve um jogo aqui em São Paulo que o Perivaldo, lembra, foi fazer isso. Palmeiras e São Paulo, o Perivaldo deu no meio do Zé Sérgio. Começando o jogo, ele deu no meio, o Bosquilha chegou e expulsou o cara. Pô, foi a primeira falta. Pô, se eu esperar a segunda, você mata o cara, pô. Expulsou. O Cruzeiro, falando de Minas, caiu. Infelizmente, caiu a conexão do Bob Faria. Vê se dá tempo de voltar antes do intervalo. Porque o Cruzeiro ontem ganhou o jogo. 100%, fez, hein, Kleber? É outro 100%. 3 jogos, 3 vitórias. Pois é. Na Série B, mais 100% de aproveitamento. E começou no déficit, né? Tava no cheque especial. Essa que ele tava pagando o juro do cheque especial, aquele juro baixinho, sossegadinho, que ele começou com menos 6 pontos. E esse Aí, gol de Esse gol é brincadeira. Pois é. Golaço. É a prova de que o futebol é primo do rugby. Olha isso. Olha lá. Pois é. Mas esse garoto aí é Maurício, E o corta-luz do juiz. canhoto, muito bom E o jogador. corta-luz do muito juiz, bom vocês não jogador. falaram do corta-luz do juiz, cara? Quase que ele foi o pro jogador meio, fora a batida pro gol, o jogador mais habilidoso foi o juiz. Ele abriu a perna, deixou a bola passar, fez um corta-luz ali, aí a bola chegou pra finalização pro gol. Pô, O eu tava juiz vendo foi aqui, craque. no lance do rugby se os caras iam puxar ele por meio. Essa que nós estamos falando, 100% do Cruzeiro, é o seguinte, é muito importante pro Cruzeiro, porque eu já participei de campeonato que times tinham menos 5, sabe, menos 3, Demora pra... e aí começa a demorar para fazer ponto. Quando você vai ver, não dá nem tá no desespero, porque você tá lá embaixo, não consegue nem alcançar o cara que tá na frente. Fundamental. Foi fundamental, tá sendo fundamental, né? Os pontos, assim, as vitórias do Cruzeiro nesse início. E além daquela E desconfiança... o Cruzeiro tá em nono, né? O Cruzeiro agora está em nono lugar, né? Porque ele fez 9 pontos, mas ele tem apenas 3. Está em nono lugar. Mas o Cruzeiro, cito o Cruzeiro com essa arrancada inicial para voltar ao lugar de onde nunca devia ter saído. Tem certos times que nunca deviam ter saído e ido para a segunda divisão. O Cruzeiro é um deles, porque o Cruzeiro era daquela lista daqueles que não tinham caído, né? Agora restam São Paulo, Flamengo e Santos, se não me engano. Só os 3. Isso. Tinha mais Cruzeiro e tinha Chapecoense, né? Porque a Chapecoense subiu, ela veio terceira para segunda para primeira, ficou alguns anos na primeira divisão, caiu junto com o Cruzeiro agora. Mas é importante que se diga que essa dificuldade maior que o Cruzeiro tem, que o Kleber brincou que era o juro do cheque especial, que é muito pesado sempre, vem de uma total irresponsabilidade de direções do Cruzeiro. As direções do Cruzeiro deixaram o Cruzeiro numa situação vexatória, a ponto de ser cobrado, a ponto de chegar a perder 6 pontos antes de se iniciar o campeonato por falta de pagamentos para os clubes de onde contratou jogadores. E aí a FIFA impôs a lei, né? E o Cruzeiro